MBA, Master of Business Administration, MBA em português. Afinal, o que é? Quanto custa? Como escolher um MBA? Neste episódio vou falar mais sobre MBAs e a minha própria perspectiva como alumna de uma das escolas de negócios Top 50 a nível mundial do Financial Times. Olá Business Lovers, o meu nome é Andrea Rocha, sou Business Coach, especialista em gestão e administração de negócios e este é o Business After Hours. Olá, boa semana, olá, o quase final da semana, Business Lovers, como está tudo por aí? É verdade, amanhã já é sexta e já agora, de onde me ouvem, eu fiz a mim própria esta questão, de onde será que estão aqui os ouvintes do podcast? Esperei essas respostas, façam um story com a imagem deste episódio, identifiquem a minha conta do Instagram e prometo que vou partilhar a todas. E quero saber aí quais são as terras, de onde é que estão a ouvir-me. E bom, então vamos aqui passar para o episódio de hoje, antes de mais demoras. E hoje vou falar de MBA. Em português nós dizemos MBA, eu estou mais habituada a falar MBA, por isso é esse mesmo o termo que eu vou utilizar, MBA. Master of Business Administration. E o que é então um MBA? Então, um MBA é uma graduação, é um grau que aborda conceitos teóricos e também práticos, e sobretudo práticos, de tudo o que diz respeito à gestão e administração de negócios. O MBA tem uma forte componente em gestão, negócios e também empreendedorismo. É muitas vezes vista como a graduação para chegar ao C-Level ou à bordo de uma empresa, e principalmente maiores empresas. Muitas pessoas também entram no MBA quando querem fazer um shift grande na carreira. Existem programas de MBA full-time e part-time, os chamados MBA executivos, estes os part-time. Enquanto que no MBA full-time é realmente um full-time, e posso dizer por experiência própria, que o full-time não se esgota ao final da tarde, nem aos fins de semana. Já no MBA executivo, normalmente as aulas concentram-se às sextas e sábados, e os candidatos a MBA continuam a ter um emprego full-time ou praticamente full-time. Então, provavelmente vocês perguntam neste ponto, que é porque é que no MBA executivo conseguem conciliar um emprego full-time, fazer o MBA, e tu, Andreia, que tu dizes que fizeste um MBA full-time e ocupava-te o tempo todo. Pois bem, tem a ver com os métodos de avaliação e a forma como são ensinadas as aulas. Então, num MBA full-time, trabalha-se mais em grupo e existem muitas apresentações por parte dos alunos. Então, enquanto que no MBA executivo, também no sentido de ter menos carga horária académica, existe, ou fora das aulas, propriamente dito, existe mais avaliação por exames ou menos pontos de avaliação. Outro ponto ainda é um MBA full-time, normalmente é também um MBA internacional, com alunos de várias nacionalidades. No entanto, isso não quer dizer que não haja MBA executivos internacionais, porque efetivamente existem. Também de salientar aqui que, no caso do MBA full-time, a duração é cerca de 12 meses, enquanto no MBA executivo é de 18 meses, podendo até exceder esse período. Isto, estamos a falar de duração da MBA em média na Europa. Nos Estados Unidos, o MBA tem, normalmente, qualquer um dos estilos, uma duração de 2 anos. Então, quais são as condições de acesso ao MBA? Relativamente a este ponto também difere, por vezes em coisas mínimas, mas de forma geral os requisitos mais pedidos são 3. 1. Já ter uma licenciatura ou mestrado. 2. Experiência profissional de pelo menos 3 anos. 3. Exame do GMAT. Aqui há um parênteses. Existem escolas e MBAs que podem aceitar candidatos sem experiência profissional prévia ou até sem a questão da licenciatura, muito depende. Contudo, para isso, normalmente tem de ter um score bastante considerável no GMAT. E perguntam a esta altura o que é o GMAT. Ok, o GMAT é um exame que avalia as competências como escrita analítica, habilidades de resolução de problemas e que envolve normalmente análise de dados, lógica e compreensão crítica. O que torna muitas vezes difícil entrar numa determinada business school ou num determinado MBA em particular, é efetivamente a nota mínima da admissão do GMAT. Há pessoas a prepararem-se anos para um exame de GMAT, efetivamente não é tarefa fácil, e até porque só se podem fazer 5 tentativas de GMAT num ano
e 8 na vida toda de uma pessoa. Então, realmente é bom que, e sabendo os critérios mínimos e se estes forem altos para entrar em determinado MBA, que se preparem bem antes. E agora, GMATs à parte, quanto custa frequentar um MBA? Sim, o GMAT também se paga, mas isso é um valor completamente irrisório face a um MBA. Então, mais uma vez, o custo do MBA varia muito. E aqui me chama a atenção de algo muito importante. Há muita gente por aí, muita universidade, politécnico, escolas de negócios ou até escolas de formação a dizer que vendem MBAs, que têm MBAs ou até que têm um MBA em X setor, um MBA em finanças, um MBA em marketing. Esqueçam isso. Isso é uma forma de tirar areia para os olhos das pessoas, não é? Chegam empresas nos Estados Unidos, no limite, já nem vou dar outros exemplos por perto, e mostrem o vosso MBA e vocês não estão a ver, mas eu estou aqui a fazer aspas porque não é um MBA, ok? Isso é um curso qualquer que lhe quiseram dar ali um toque, um branding especial e quiseram lhe dar o nome de MBA. Até porque, e agora volto à questão do custo de um MBA em Portugal. O custo do MBA, neste momento diria eu que em Portugal, deve andar entre os 20 e os 30 mil euros de propina, ok? Por isso, não digam que tiraram um MBA por 4 ou 5 mil euros. Então, e vocês perguntar-se-ão, Andrei, então como é que eu sei que realmente um MBA é um MBA? Pelo preço? Não. Assim, o preço pode ser indicativo, mas na realidade é preciso verificar mais do que isso, não é? Um MBA tem que ser acreditado por uma associação de acreditação em educação executiva, nomeadamente a AMBA, que é a Association of MBAs, e posso dizer que em Portugal contam-se pelos dedos de uma mão, e mais não digo, o número de MBAs e de Business Schools que têm acreditação pela AMBA ou outra instituição do género. E por fim, como é que eu escolho um MBA? Bem, na verdade, nós escolhemos o MBA, mas ele também acaba por nos escolher a nós, né? E porquê é que eu digo isto? Então temos aqui várias questões. A questão do MBA, do GMAT, queria dizer, é uma parte muito importante da equação aqui. Quanto mais renomeada a escola e melhor classificação dos rankings a escola tiver, como por exemplo o ranking do Financial Times, mais elevado é o score do GMAT que o candidato tem de ter para entrar. E acreditem, tal como eu disse, não é tarefa fácil. Uma coisa é ter boas notas na faculdade, outra coisa diferente é ter uma grande nota do GMAT. Outra questão prende-se com o preço. Como eu disse, já disse os valores em Portugal, mas, por exemplo, o MBA no INSEAD, que é a melhor business school da Europa, é cerca de 90 mil euros. Nos Estados Unidos podemos esperar quase sempre acima dos 100 mil euros, um MBA. E agora, tirando essas limitações à parte, eu acho importante avaliar pelos prémios que o MBA tem, não é? Que a escola recebe, em que ranking é que está, até o ranking face ao custo, não é? Aqui a qualidade barra custo. Qual é o ecossistema empresarial que está envolto da Business School? Qual o corpo docente? Quem é o responsável pelo programa? E qual a direção que normalmente as pessoas pós aquele MBA segue, ok? Existem escolas em que a maioria dos candidatos empreende, outras em que a direção é mais posicionar os candidatos em multinacionais, e isso pode ditar a tua escolha. Sei que pode ficar ainda muita questão sobre os MBAs, mas podem ficar para um outro episódio se sentirem essa necessidade. É só colocarem o vosso comentário no meu Instagram ou LinkedIn, na imagem relativa a este podcast. Por último, se o MBA é um fator diferenciador, às vezes perguntam-me isto, e quando me fazem esta pergunta, eu invariavelmente faço outra pergunta de volta. E a questão é, quantas pessoas conheces? Centenas, não é? Claro, hoje eu acho que isso é mais do que provável. E quantas destas pessoas têm licenciatura? Ok? E consegues já aí ver, se calhar, uma grande percentagem. Quantas têm mestrado? Se calhar um bocadinho menos, mas ainda assim relevante. E agora, quantas dessas têm um MBA? Imaginando até, pondo números nisto, imaginando que no pior dos casos, a pessoa conhece 300 pessoas.
não é assim tão difícil. Provavelmente conhece bem mais que isso. Imaginem que conhecem dessas 300 pessoas 2 que têm o MBA, que provavelmente é pouco provável, não é? É claro que também depende aqui do círculo de influência, não é? Eu frequentei o MBA, então a minha percentagem vem bem mais cá para cima. Mas se temos de falar de 2 em 300 pessoas, nós estamos a falar de 0,7%. Não chega sequer a 1%. E agora digam-me, quem está nos 1% não é diferenciador? Bom, é com esta pergunta que eu termino mais um episódio do Business After Hours, com um conteúdo bastante diferente, mas que tenho a certeza que vai ser útil para muitos, para tomar, se calhar, alguma decisão. Muito obrigada pela tua companhia, espero por ti no próximo episódio. Entretanto, e até ao próximo episódio, vejam as novidades nas redes sociais, LinkedIn e Instagram, Andreia Castro Rocha, os links estão disponíveis na descrição. Aguardo as vossas mensagens e comentários por lá, deixem até sugestões de temas aqui para o podcast. Classifiquem este podcast, pois acreditem ou não, isto vai ajudar que mais pessoas o conheçam e ouçam e possa ser útil para elas também. Stay tuned!